Imagine se apaixonar por alguém tão poderoso, tão sobrenatural, que você arriscaria sua própria alma pela chance de estar com essa pessoa. Esta é a história das mulheres que escolheram o amor em vez da lei divina, uma escolha que desencadearia o caos no mundo e ecoaria pela eternidade. Tudo começou com um olhar proibido. Bem acima da terra, um grupo de anjos poderosos conhecidos como os vigilantes tinham um dever sagrado: observar e proteger a humanidade. Mas, ao contemplarem o mundo, seus corações, antes puros e inabaláveis, começaram a se agitar com um anseio perigoso. Elas viram as filhas dos homens, mulheres cheias de vida, calor e paixão indomável, e sentiram uma atração que não conseguiam explicar. Para essas mulheres, a chegada dos vigilantes deve ter parecido um sonho. Não eram meros homens, mas seres de beleza divina, com os olhos brilhando com o fogo da criação, as vozes ecoando como um coro de estrelas. Quando entravam nas aldeias, o tempo parecia parar. O ar ficava pesado com uma descarga elétrica, e os corações disparavam como se a própria essência da vida tivesse entrado no ambiente. Esses anjos não eram apenas belos, eles irradiavam um poder ao qual nenhum humano poderia resistir. Mas este não era apenas um simples romance. Os vigilantes fizeram uma escolha que abalou a ordem divina, cruzando uma linha que jamais poderia ser descruzada. Eles se casaram com mulheres humanas, abandonando seu dever celestial pela emoção do amor mortal. E por um tempo, pareceu que haviam encontrado uma espécie de felicidade distorcida, vivendo como deuses entre os homens. Mas todo amor proibido tem um preço, e logo as consequências de suas ações sairiam do controle, desencadeando um terror como nenhum outro que o mundo já vira. Quando os vigilantes escolheram o amor mortal em detrimento do dever divino, eles deram início a uma cadeia de eventos que remodelaria a própria estrutura do mundo. Suas uniões com mulheres humanas produziram descendentes como nenhum outro que a Terra já vira, os Nefilim. Não eram apenas crianças gigantescas, mas seres de imenso poder e fome insaciável, criaturas que viriam a dominar o mundo antigo e a incutir medo nos corações dos homens. Os primeiros sinais de problemas foram sutis. Essas crianças cresceram mais rápido do que qualquer humano, sua força incomparável, suas vozes ecoando como trovões pelas montanhas. Elas se elevavam sobre os homens comuns, seus olhos brilhando com o fogo de seus pais angelicais, seus corpos moldados nas formas imponentes de gigantes. Eles podiam esmagar pedras com as próprias mãos, arrancar árvores como se fossem galhos e atravessar rios com um único passo. Mas seu poder vinha acompanhado de uma escuridão que nem mesmo seu sangue angelical conseguia conter. À medida que seu número crescia, os Nefilim se tornaram mais do que uma mera curiosidade. Tornaram-se uma ameaça. Vilas inteiras caíram sob seu controle, seus habitantes antes pacíficos reduzidos a escravos, forçados a adorar esses gigantes como deuses vivos. Colheitas foram pisoteadas, rebanhos massacrados e a própria terra parecia tremer sob seus passos maciços. Os Nefilim tomavam o que queriam sem piedade, seus apetites tão ilimitados quanto sua força. Mas o caos que eles desencadearam foi além da destruição física. Os Nefilim corromperam a própria estrutura da sociedade humana, ensinando artes proibidas, introduzindo guerras selvagens e espalhando medo por onde passavam. Tornaram-se os tiranos do mundo antigo, seus nomes sussurrados em terror ao redor de fogueiras, seus feitos esculpidos nas pedras de templos em ruínas. E, durante todo o tempo, os vigilantes observavam horrorizados seus filhos, nascidos de um amor proibido, se transformarem em monstros que eles não conseguiam mais controlar. Mas seu pesadelo estava apenas começando, pois a ira do céu estava prestes a descer sobre eles com uma fúria como nenhum outro mundo jamais vira. Enquanto os Nefilim espalhavam caos e medo pela terra, seu reinado monstruoso não podia mais ser ignorado. Os clamores da humanidade alcançavam os céus, e o Criador, cuja paciência se esgotara, decidiu agir. Os vigilantes haviam quebrado seus juramentos sagrados, contaminado a pureza da criação, e agora sua prole proibida ameaçava a própria sobrevivência da raça humana. Era a hora do julgamento divino. O primeiro sinal da intervenção divina não veio como um relâmpago ou um trovão, mas como um sussurro no vento. Os arcanjos, Miguel, Gabriel, Uriel e Rafael, foram enviados, cada um carregando o peso da ira do céu. Não eram anjos comuns. Eles eram os guerreiros mais poderosos do reino celestial, suas vozes capazes de destruir montanhas, suas asas projetando sombras que se estendiam por quilômetros.
Eles desceram à terra, seus olhos ardendo com o fogo puro da justiça divina, suas espadas afiadas o suficiente para cortar a própria estrutura da realidade. Os Nefilim, antes tão confiantes em sua força, se viram diante de um poder que não conseguiam compreender. Eles rugiram em desafio, seus corpos maciços fazendo o chão tremer sob seus pés, mas os arcanjos os derrubaram com precisão implacável. Cadeias de montanhas inteiras ruíram sob a força de seus golpes, florestas incendiaram-se com fogo divino e rios correram vermelhos com o sangue de gigantes. Mas os Nefilim não eram os únicos marcados para a destruição. Os vigilantes, aqueles que haviam abandonado seus postos celestiais pela emoção do amor mortal, se viram presos entre a fúria de seus irmãos angelicais e o desespero de seus descendentes monstruosos. Seus clamores por misericórdia ficaram sem resposta, suas formas antes radiantes agora distorcidas pelo peso de seus próprios pecados. E então, como se a destruição dos gigantes não bastasse, o ato final do julgamento divino começou. O Criador desencadeou a punição suprema, um dilúvio, uma onda cataclísmica de destruição que varreria a terra, apagando a mancha da rebelião dos vigilantes e da tirania dos Nefilis. Mas, mesmo com a subida das águas, o verdadeiro preço da traição dos vigilantes estava apenas começando a se revelar. Pois as mulheres que eles amaram, as esposas que um dia se sentiram abençoadas por serem escolhidas por anjos, logo descobririam que seu sofrimento estava longe de terminar. Enquanto os arcanjos abatiam os últimos nefilis, a própria terra parecia tremer sob o peso da retribuição divina. Mas o pior ainda estava por vir. Ao longe, nuvens escuras se reuniam, rodopiando juntas em um céu que se tornava negro como a meia-noite. Trovões estalavam como o rasgar dos céus, e as primeiras gotas pesadas de chuva caíam sobre a terra, cada uma delas um símbolo do julgamento. Não se tratava de uma tempestade comum, era um acerto de contas, uma inundação enviada para purificar o mundo de sua corrupção. A chuva caía com uma fúria nunca vista antes, abafando os gritos dos Nefilim enquanto lutavam contra a elevação das águas. Os poderosos gigantes, que outrora se elevavam sobre os homens, viram-se impotentes diante da onda implacável. Tentaram fugir para os picos mais altos, com suas mãos enormes arranhando as rochas molhadas e escorregadias, seus rugidos ecoando como os gritos de deuses moribundos. Mas as águas da inundação subiam mais rápido do que seus passos colossais conseguiam suportar. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu torrencialmente e o próprio solo se abriu, liberando torrentes de água das profundezas da terra. Rios transbordaram, vales desapareceram sob as ondas agitadas e as montanhas mais altas desapareceram sob a maré crescente. Cidades construídas pelos Nefilim ruíram nas profundezas, suas muralhas de pedra destruídas pela força imparável da inundação. À medida que as águas subiam, o ar se enchia com os gritos desesperados daqueles que outrora governaram como deuses. Mas, desta vez, nenhum poder divino veio em seu auxílio. Os vigilantes, acorrentados, só podiam assistir enquanto seus filhos, os frutos monstruosos de seu amor proibido, eram varridos pelo caos. O mundo que eles haviam tentado reivindicar como seu estava sendo lavado, seu legado apagado sob as ondas infinitas. Quando a chuva finalmente cessou, a terra estava irreconhecível, um deserto desolado e vazio, onde até as montanhas mais altas estavam submersas. Restava apenas uma embarcação, uma arca solitária flutuando na superfície deste novo mundo alagado. Lá dentro, um punhado de sobreviventes, aqueles escolhidos pelo Criador para dar continuidade à raça humana, amontoavam-se, ouvindo os gritos dos caídos se dissiparem nas profundezas. E, no entanto, mesmo em seu tormento, os vigilantes permaneceram poderosos. Seus sussurros alcançaram os confins do mundo mortal, suas vozes infiltrando-se nos sonhos dos vivos, espalhando medo e caos como uma mancha escura pela trama da realidade. Eles se tornaram as sombras em cavernas esquecidas, os sussurros na calada da noite, os pesadelos que assombram a humanidade até hoje. Mas sua punição não foi completa, pois as mulheres que eles amaram, as esposas que um dia se sentiram abençoadas por serem escolhidas por anjos, logo descobririam que seu sofrimento estava apenas começando. Quando as águas do dilúvio finalmente recuaram e o mundo emergiu de sua sepultura aquática, poder-se-ia presumir que o pior já havia passado. Mas para as mulheres que escolheram os vigilantes como amantes, o verdadeiro castigo estava apenas começando. Eram esposas de anjos caídos, antes reverenciados, agora amaldiçoados,
com suas almas presas pelas escolhas que fizeram. A princípio, essas mulheres acreditaram ter sido abençoadas. Eram escolhidas por seres de poder inimaginável, suas vidas tocadas por um amor que parecia brilhar com o fogo das estrelas. Mas, à medida que o dilúvio arrastava seus filhos, os monstruosos Nefilim, e seus maridos angelicais eram aprisionados nos cantos mais sombrios da criação, uma cruel compreensão se instalou. Elas não tinham sido abençoadas. Tinham sido enredadas, presas em uma teia de retribuição divina da qual não havia escapatória. Isoladas e em luto, essas mulheres se viram para sempre marcadas por suas uniões proibidas. Algumas foram enlouquecidas pelos sussurros de seus maridos aprisionados, suas mentes ecoando com os gritos distantes dos caídos. Outras vagavam pela terra, perdidas e destruídas, com os olhos vazios, as almas fragmentadas. Tornaram-se lembranças vivas de um pecado esquecido, amaldiçoadas a vagar pela terra como sombras de si mesmas. Mas o castigo do Criador foi ainda mais profundo. Essas mulheres, que outrora sentiram o calor do amor divino, foram transformadas em criaturas de eterna tristeza, as primeiras sereias. Suas vozes, antes repletas de risos e canções, tornaram-se uma melodia assombrosa, um chamado que atraía os marinheiros para a ruína, ecoando por mares tempestuosos e costas rochosas. Eram belas, mas mortais, eternamente clamando pelos vivos, eternamente ansiando pelo amor que haviam perdido. Com o passar dos séculos, as esposas amaldiçoadas dos anjos caídos começaram a desaparecer da memória humana, com seu trágico destino enterrado sob camadas de mitos e lendas. Mas seu sofrimento estava apenas começando. Transformadas pela ira divina, essas mulheres outrora mortais se tornaram algo completamente diferente, seres de tristeza eterna e fome sem fim, espíritos cujas vozes carregavam o peso de suas escolhas trágicas. Elas se tornaram as primeiras sereias, amaldiçoadas a assombrar os mares e atrair os vivos para sua ruína. A princípio, vagavam pelas margens de um mundo destruído, com os olhos eternamente voltados para o horizonte, em busca dos amantes que jamais viriam novamente. O vento carregava seus sussurros pelas ondas, uma canção triste que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Os marinheiros que ouviam essas vozes sentiam um arrepio na espinha, seus corações se enchendo de uma inexplicável sensação de saudade e desespero. Era como se o próprio mar tivesse uma alma, uma voz chamando-os a se renderem às suas profundezas. À medida que seu poder crescia, as sereias aprenderam a usar suas vozes como armas, entrelaçando suas canções na trama da tempestade, subjugando a vontade até dos marinheiros mais corajosos. Navios desviavam do curso, atraídos por rochas irregulares e recifes escondidos, suas tripulações hipnotizadas pelas melodias assombrosas que ecoavam pela água. Aqueles que resistiam sentiam suas forças se esvaírem, suas mentes nubladas por sonhos de amantes há muito perdidos e promessas de felicidade eterna. Era um truque cruel, um lembrete dos romances condenados das próprias sereias. Mas as sereias não eram apenas espíritos vingativos. Eram ecos vivos de um pecado esquecido, presas às ondas não apenas pelo castigo divino, mas por seus próprios arrependimentos e corações partidos. Elas outrora amaram seres de poder inimaginável e agora estavam para sempre presas no crepúsculo entre a vida e a morte, tendo como único conforto o abraço frio do mar. E assim suas canções continuaram, subindo com a maré, uma lembrança amarga do preço do amor proibido. Mas seus sussurros alcançavam mais longe do que apenas o oceano aberto. Elas se infiltravam nos sonhos dos vivos, um aviso para aqueles que ousassem seguir seus passos, um lembrete de que alguns desejos têm um custo grande demais para suportar. Mas o que aconteceu com os próprios vigilantes, os anjos que haviam desencadeado essa antiga tragédia? Seu destino era ainda mais sombrio, sua punição, um tormento que se estenderia pela eternidade. Embora o dilúvio tenha varrido os gigantes da face da terra, seu legado não foi tão facilmente apagado. Os Nefilim, nascidos da união de anjos caídos e mulheres mortais, deixaram cicatrizes profundas no mundo, cicatrizes que continuariam a moldar a história humana muito depois de suas formas monstruosas terem desaparecido sob as ondas. Mesmo quando as águas recuaram e os sobreviventes do grande cataclismo pisaram em um mundo para sempre transformado, sussurros do poder dos Nefilim permaneciam nas sombras. Seus ossos, maciços e ancestrais, jaziam enterrados sob montanhas e desertos, suas armas colossais enferrujando sob o solo.
Essas lembranças silenciosas alimentaram os mitos e lendas de gerações, histórias de gigantes que um dia caminharam sobre a terra, seus olhos brilhando com o fogo de estrelas esquecidas. Mas sua influência não era meramente física. Os Nefilim deixaram uma marca ainda mais insidiosa no espírito humano. Eles ensinaram à humanidade os segredos da guerra, a forja de armas e a arte da dominação. Eles esculpiram seus símbolos nas pedras de templos esquecidos e sussurraram seu conhecimento obscuro aos ouvidos de reis e conquistadores. Sua arrogância e sede de poder tornaram-se o modelo para os tiranos e belicistas de todas as eras. Mesmo com a reconstrução da humanidade, fragmentos do antigo império dos Nefilim permaneceram, os imponentes megálitos de civilizações perdidas, os zigurates em ruínas e os círculos de pedra cujo propósito havia sido há muito esquecido. Até hoje, alguns acreditam que as ruínas espalhadas pelo mundo, das imponentes pedras de Baalbek aos enormes blocos de Pumapunku, são os resquícios de seu reinado, testemunhos da força e ambição de uma raça esquecida. E embora seus corpos tenham sido destruídos, alguns dizem que os espíritos dos Nefilim continuam vivos, suas almas inquietas presas às ruínas de seus antigos reinos, seus sussurros ainda ecoando pelas rachaduras de pedras antigas. Disse que aqueles que perturbam esses lugares sagrados despertam algo antigo e malévolo, uma força que se recusa a ser esquecida, uma sombra projetada pelos gigantes há muito perdidos que outrora governaram a terra. Mas a história não termina aí, pois os ecos dessa era esquecida ainda reverberam pelos cantos escuros da mente humana, uma lembrança de uma época em que deuses e monstros caminhavam entre os homens. E quanto aos próprios vigilantes, sua punição final é talvez o capítulo mais aterrorizante de toda a saga. À medida que os séculos passavam e o mundo seguia em frente, desde os antigos cataclismos dos vigilantes e seus descendentes monstruosos, suas sombras nunca se desvaneceram de fato. Como ecos presos nas pedras de templos esquecidos, seus sussurros permaneciam, assombrando os sonhos da humanidade. E embora suas formas físicas possam ter sido destruídas, sua influência continuou a se entrelaçar no tecido da história humana, como os fios fantasmagóricos de uma tapeçaria há muito perdida. Ainda hoje, os resquícios de sua história podem ser sentidos. No brilho da luz de velas em uma noite tempestuosa, nas preces sussurradas dos marinheiros enquanto seus navios rangem em águas escuras, na inquietação que se instala sobre ruínas antigas enquanto o vento sopra sobre pedras em ruínas. Estas não são apenas lendas, são fragmentos de uma era esquecida, um aviso transmitido de geração em geração. Alguns acreditam que as almas dos Nefilim ainda vagam pela terra, presas às ruínas de seus antigos reinos, sua raiva e arrependimento ecoando pelas rachaduras das pedras esquecidas. Seus sussurros inspiraram inúmeros mitos, contos de gigantes, de grandes inundações, de retribuição divina. Das figuras imponentes dos titãs gregos ao imponente Jotnar nórdico, ecos dos Nefilim podem ser encontrados em todos os cantos da mitologia humana. Mas talvez o maior aviso não esteja nas ruínas ou nos textos antigos, mas no próprio coração humano. Pois a história dos vigilantes é uma história de desejo desenfreado, de poder mal utilizado, de amor transformado em obsessão. É um lembrete de que alguns limites nunca foram feitos para serem ultrapassados, que algumas paixões levam apenas à ruína. E talvez, mesmo agora, os próprios vigilantes, presos na escuridão, com os olhos eternamente voltados para o mundo que um dia tentaram governar, ainda sussurrem para aqueles que os ouvem, suas vozes flutuando pelos sonhos dos vivos, incitando-os a seguir seus passos, a buscar o proibido, a quebrar o inquebrável. Mas se há uma lição a ser aprendida com seu trágico destino, é esta: até os mais poderosos podem cair, até as luzes mais brilhantes podem ser engolidas pela sombra, e até o maior amor pode levar ao tormento eterno. Então, da próxima vez que você sentir a atração de algo que sabe que deve resistir, da próxima vez que estiver à beira de uma escolha que pode mudar tudo, lembre-se dos vigilantes, e saiba que alguns sussurros são melhores se não forem respondidos. A história que você acabou de ouvir é de rebelião divina, amor proibido e consequências catastróficas. Anjos que abandonaram seu lugar nos céus, atraídos por um desejo que destruiu a ordem divina. Eles abriram mão da glória eterna por um breve gostinho da paixão mortal, libertando monstros sobre a terra e desencadeando um dilúvio que apagou seu legado da face do mundo. Mas seus sussurros ainda perduram. Nas sombras de ruínas antigas, nos mitos transmitidos por gerações, nos ecos de batalhas esquecidas.
Seus filhos, os Nefilim, tornaram-se os gigantes da lenda, suas esposas, as primeiras sereias, e os próprios anjos caídos permanecem presos na escuridão eterna, para sempre arrependidos das escolhas que fizeram. Se esta história de glória perdida, amor proibido e retribuição divina cativou você, então você está no lugar certo. Exploramos os segredos do mundo antigo, os cantos esquecidos da mitologia e as histórias não contadas que ainda assombram nossa história. Assine agora e junte-se a nós enquanto continuamos a desvendar os mistérios do passado, porque algumas histórias se recusam a ser esquecidas, e seus ecos ainda nos alcançam, mesmo hoje. Aperte esse botão e junte-se à jornada.